aos 20 anos, um dos maiores conquistadores da história, Alexandre o Grande. Após descobrir que sua mãe teve um caso no passado com um homem misterioso, mas não um homem comum, um deus egípcio, Alexandre sai em busca de respostas, porque se essa história fosse verdade, ele teria direito a algo a mais do que um trono real. Ele teria direito à imortalidade dos deuses. A busca de Alexandre pela imortalidade. Na primavera de 334 a.C., Alexandre da Macedônia liderou um sólido exército grego através do Helesponto, um apertado estreito de águas que separava a Europa da Ásia, hoje chamado Dardanelos, e lançou a primeira invasão armada conhecida da Ásia pela Europa. Suas forças militares, com alguns 15.000 soldados de elite, a pé e cavalaria, representavam uma aliança dos estados gregos, formada em retaliação às repetidas invasões da Grécia pelos persas asiáticos. Primeiro em 490 a.C., quando a invasão foi repelida em Maratona, e depois em 480 a 479 a.C., quando os persas humilharam os gregos, ocupando e saqueando Atenas. Os dois lados estavam em guerra desde então, por causa da Ásia Menor, onde assentamentos gregos, entre os quais Troia tem sido mais narrado, proliferavam e entravam em conflito por causa dos lucrativos caminhos marítimos do Mediterrâneo Oriental. Enquanto os persas estavam organizados em um poderoso império governado por uma sucessão de rei dos reis, os gregos se fragmentavam em cidades-estados em desacordo. As devastadoras e humilhantes invasões persas uniam-se aos contínuos choques em terra e em mar e culminaram no ímpeto de formar uma liga sob o comando da Macedônia. A tarefa de liderar o contra-ataque foi confiada a Alexandre. Ele optou por atravessar da Europa à Ásia pelo Helesponto, os mesmos estreitos que os persas tinham atravessado para suas invasões ao Ocidente. Em tempos longevos, os estreitos eram dominados no lado asiático pela cidade fortificada de Troia, o epicentro da guerra troiana que eclodiu ali, de acordo com a Ilíada de Homero, muitos séculos antes. Levando consigo uma cópia do conto egípcio oferecida pelo seu tutor Aristóteles, Alexandre fez questão de parar nas ruínas de Troia para oferecer sacrifícios à deusa Atena e render homenagem à tumba de Aquiles, cuja coragem e heroísmo Alexandre admirava. A travessia de um exército de milhares foi tranquila. Os persas, em vez de repelir os invasores na praia, viram uma oportunidade de aniquilar as forças gregas, atraindo-as para o interior. Um exército persa, liderado por um de seus melhores generais, esperava por Alexandre e seu exército ao longo de um rio, formando uma linha de batalha um pouco para o interior. Porém, embora os persas tivessem a vantagem das posições e dos números, os gregos forçaram a passagem. Recuando, os persas reuniram outro exército e planejaram uma contra-invasão da Grécia. Enquanto isso, sua retirada possibilitou os gregos avançarem livremente pela Ásia Menor, indo direto para o que hoje é conhecido como a fronteira entre a Síria e a Turquia. No outono de 333 a.C., o próprio persa Shah-in-Shah, rei dos reis, Dário III, liderou uma cavalaria lançada contra as tropas de Alexandre, que avançavam a batalha conhecida como a Batalha de Isso, e muito retratada por artistas gregos. Terminou com a captura da tenda real de Dário, mas não do próprio Dário. O rei persa, derrotado, mas não vencido, retirou-se para a Babilônia. De forma incompreensível, Alexandre desistiu da oportunidade de esmagar o inimigo persa de uma vez por todas. Em vez de perseguir os persas remanescentes e seu humilde rei, ele permitiu que Dário recuasse em direção ao Oriente para a Babilônia,
e incitasse o exército a continuar a guerra. Ao desistir da chance de uma vitória decisiva, Alexandre, em vez disso, estabelece rumo na direção sul. A derrota dos persas, em sua tentativa de vingar seus anteriores ataques à Grécia, a razão para a aliança dos estados gregos sob o comando de Alexandre, foi deferida para um momento mais tardio. Os surpresos generais gregos descobriram que era o Egito, não a Pérsia, o premente destino de Alexandre. O que Alexandre tinha em mente mais tarde se revelaria. Era seu próprio destino em vez da Grécia, pois ele fora motivado por rumores constantes na corte macedônia de que seu verdadeiro pai não era o rei Filipe, mas um egípcio misterioso. Como referido em vários relatos, a corte do rei Filipe recebeu certa vez a visita de um faraó egípcio, que os gregos chamavam de Nectanebo. Ele era um mestre de magia, um adivinho, que seduziu secretamente a rainha Olímpia, a mãe de Filipe. Assim, quando ela deu à luz a Alexandre, presumiu-se naturalmente que o rei Filipe era o pai, embora o verdadeiro pai de Alexandre fosse um visitante egípcio. Com esses rumores aumentando, as brigas só aumentavam entre o rei e a rainha, e ganharam credibilidade quando o rei Filipe resolveu acusar a rainha Olímpia publicamente de traição. Com isso, levantou-se muitas questões sobre a legitimidade de Alexandre ser o sucessor legítimo. Alguns dizem que o rei resolveu acusar a rainha publicamente porque ele queria deixar o caminho livre para se casar com uma jovem filha de um nobre. E logo após a sua nova esposa engravidar, a história teve uma reviravolta, porque o misterioso viajante que talvez fosse o pai de Alexandre não era um simples egípcio. Ele era um deus disfarçado, o deus egípcio Amon, também chamado de Amon, Amun ou Amen. De acordo com essa versão, Alexandre era mais que um príncipe real. O filho da rainha era um semideus. O tema da sucessão real na Macedônia resolveu-se quando o rei Filipe, festejando o nascimento de um filho com sua nova esposa, foi assassinado, e Alexandre, com 20 anos, subiu ao trono. Mas a questão de sua verdadeira ascendência continuou a transtornar Alexandre, pois caso fosse verdade, ele teria direito a algo mais importante do que a herança de um trono real, a imortalidade dos deuses. Com a sua ascensão ao trono da Macedônia, Alexandre substituiu Filipe como comandante da aliança dos estados gregos em seu projeto de invasão. Mas antes de embarcar na marcha para a Ásia, ele seguiu para Delfos, um sítio sagrado e distante no extremo sul da Grécia. Tratava-se da localização do mais famoso oráculo da Grécia Antiga, onde reis e heróis iam para consultar a respeito de seu futuro. Ali, no templo do deus Apolo, uma lendária sacerdotisa, Sibil, entraria em transe e, falando pelo deus, responderia às perguntas do visitante. Será que Alexandre era mesmo um semideus? Conquistaria a imortalidade? Alexandre queria saber. A resposta de Sibil, como sempre, foi icônica. Um enigma sujeito a interpretações. O que ficou claro, no entanto, foi a indicação de que Alexandre encontraria a resposta no Egito, no sítio do oráculo mais famoso do país, o oásis de Siwa. A sugestão não era tão estranha quanto parece. Os dois sítios oraculares estavam ligados pela lenda e pela história. O de Delfos, um nome que significa ventre em grego, dizia-se ter sido escolhido por Zeus, chefe do panteão grego, depois que dois pássaros que ele enviara para lugares opostos na terra se encontraram ali, declarando o sítio como sendo o umbigo da terra. Zeus depositou ali uma pedra ovalada, chamado de ompalos, o termo grego para umbigo. Era uma pedra sussurrante, por meio da qual os deuses se comunicavam, e, de acordo com as tradições antigas, era o objeto mais sagrado no templo de Apolo. A Sibil de Delfos
Sentava-se nele quando pronunciava suas respostas oraculares. A pedra original do Omphalos foi substituída na época romana por uma réplica, que ainda pode ser vista pelos visitantes. O sítio oracular de Siwa, um oásis no deserto ocidental a quase 500 quilômetros a oeste do delta do Nilo, também foi escolhido após o voo de 2 pássaros pretos, os quais, pelo que se acreditava, eram sacerdotisas do deus Amon disfarçadas. Ali, o templo principal era dedicado ao deus egípcio Amon, que os gregos consideravam o ser egípcio Zeus. Ele também possuía uma pedra sussurrante, o Omphalos egípcio, e assumiu um lugar sagrado na mitologia e história grega por causa do deus Dionísio, que uma vez se perdeu no deserto ocidental e foi salvo ao ser miraculosamente guiado até o oásis. Dionísio era meio-irmão de Apolo e ocupava seu lugar em Delfos quando Apolo se ausentava. Além do mais, especialmente do ponto de vista de Alexandre, Dionísio adquiriu status de deus, embora fosse na realidade um semideus. O filho de Zeus, que disfarçado de homem, seduzira uma princesa chamada Semele, que fora, na essência, uma ocorrência anterior semelhante à de Alexandre, um deus disfarçado que tem um filho com uma humana da realeza. Se Dionísio podia ser divinizado e se tornar um dos imortais, por que não Alexandre? Entre os antigos inquiridores dos pronunciamentos oraculares de Siwa, havia 2 generais famosos, Simão de Atenas e Lisandro de Esparta. Ainda mais significativo para Alexandre, por o semideus Perseu, outro filho natural de Zeus, que conseguiu matar a monstruosa Medusa sem ser transformado em pedra. O lendário herói Hércules, famoso pelo desafio dos 12 trabalhos, também teria consultado o oráculo de Siwa. Não surpreende o fato de ele também ser um semideus, filho de Zeus, que fecundara a sábia e bela Alquimena, disfarçando-se de seu marido, o rei de uma ilha. Esses predecessores e suas buscas se ajustavam à busca do próprio Alexandre. E foi assim que, em vez de perseguir o rei persa e seu exército desordenado, Alexandre seguiu jornada em direção ao sul, deixando para trás alguns soldados para guarnecer o território conquistado. Ele marchou ao longo da região costeira do Mar Mediterrâneo, com exceção da fortaleza fenícia de Tiro, cuja marinha participou da guerra como aliado dos persas. No Egito, as tropas persas se renderam sem luta e Alexandre foi mais do que bem recebido como um libertador pelos próprios egípcios. Em Mênfis, a capital, os sacerdotes egípcios estavam dispostos a aceitar os rumores do parentesco divino de Alexandre com o deus egípcio Amon e sugeriram que Alexandre viajasse para Tebas, hoje Karnak e Luxor, no Alto Egito, o sítio do imenso templo de Amon do Egito Antigo, para render homenagem ao deus e ser coroado faraó. Mas Alexandre insistiu em cumprir a profecia do oráculo de Delfos e embarcou na perigosa jornada de 3 semanas pelo deserto em direção a Siwa. Ele precisava ouvir o veredito acerca de sua imortalidade. O que transpirou em Siwa durante a sessão oracular estritamente privada, ninguém sabe de fato. Uma versão relata que, quando a sessão terminou, Alexandre disse aos seus companheiros que recebera a resposta pela qual seu coração ansiava e que aprendera coisas secretas que de outra forma não teria conhecido. Outra versão relatou que seu parentesco divino, embora não a imortalidade física, fora confirmada, levando Alexandre a pagar suas tropas com moedas de prata que continham sua imagem com chifres, à semelhança do deus com chifres Amon. Uma terceira versão, corroborada pelo que Alexandre fez em seguida, diz que ele foi instruído a procurar uma certa montanha com passagens subterrâneas na península do Sinai para encontros angelicais e então prosseguiu para a Babilônia, até o templo do deus babilônico Marduk.
Essa última instrução provavelmente foi uma das coisas sagradas que Alexandre aprendera em Siwa, que Amon era um epíteto e significava o invisível, termo aplicado no Egito ao grande deus Ra, desde mais ou menos 2160 a.C., quando este deixou o Egito para buscar o domínio de toda a terra. Seu nome egípcio completo era Ra-Amon ou Amon-Ra, o invisível Ra. Em meus livros anteriores, mostrei que Ra-Amon estabeleceu seu novo quartel-general na Babilônia, Mesopotâmia, onde era conhecido como Marduk, filho do antigo deus que os egípcios chamavam de Ptah, e os mesopotâmicos Enki. O possível segredo revelado a Alexandre era que seu pai verdadeiro, o invisível Amon, deus do Egito, era o deus Marduk da Babilônia. Pois, algumas semanas após ter conhecimento disso, Alexandre partiu para a distante Babilônia. Enquanto o verão iniciava em 331 a.C., Alexandre reagrupou um grande exército e marchou em direção ao rio Eufrates, em cujas margens, ao sul do meio da correnteza, se situava a Babilônia. Os persas, ainda liderados por Dário, também reuniram uma grande cavalaria, carros de guerra e esperaram por Alexandre, na expectativa de que ele tomasse a rota tradicional, na direção sul, ao longo do rio Eufrates. Em uma grande manobra para apanhá-los de surpresa, Alexandre rumou para o leste, voltando-se para o rio Tigre, flanqueando os persas e alcançando a Mesopotâmia, na região que historicamente fora a Síria. Aprendendo com a estratégia de Alexandre, Dário apressou as tropas para o nordeste. Os dois exércitos encontraram-se no lado oriental do rio Tigre, em um lugar chamado Guacamole, perto das ruínas da antiga capital assíria, Nínive, hoje situada na região curda do norte do Iraque. A vitória de Alexandre ali possibilitou-lhe atravessar de novo o rio Tigre, sem necessidade de atravessar o largo rio Eufrates. Uma planície aberta levava à Babilônia. Rejeitando uma terceira oferta de paz de Dário, Alexandre marchou adiante para a Babilônia. Alcançou a renomada cidade no outono de 331 a.C. e passou pelo seu magnífico portão de Ishtar, que foi escavado e recomposto e está exposto atualmente no Museu do Antigo Oriente, próximo em Berlim. Os nobres e sacerdotes da Babilônia acolheram Alexandre, encantados por sair da influência dos persas, que haviam profanado e demolido o grande templo de Marduk. O templo era um grande zigurate, pirâmide em degraus. No centro do recinto sagrado da Babilônia, erguendo-se em 7 fases precisas e astronomicamente definidas. De maneira sábia, Alexandre fez com que soubesse antes do tempo previsto que ele viria render homenagem ao rei nacional da Babilônia, Marduk, e restabelecer seu templo profanado. Tornara-se uma tradição entre os novos reis da Babilônia buscar legitimidade, fazendo com que a divindade os abençoasse, segurando suas mãos estendidas. Mas isso Alexandre não obteve, pois encontrou o Deus morto, em um ataúde dourado, seu corpo imerso em óleos especiais para preservação. Embora soubesse que Marduk estava morto, a visão deve ter chocado Alexandre. Aqui jaz morto não um mortal, e não apenas seu suposto pai, mas um deus, um dos venerados imortais. Que chance então teria ele, Alexandre, no máximo um semideus, de evitar a morte? Como que determinado a desafiar as probabilidades, Alexandre alistou milhares de trabalhadores para restaurar o Esagil, gastando recursos escassos na tarefa. E conforme partia para continuar suas conquistas, deixou bem claro que decidira fazer da Babilônia a capital do seu novo império. Em 323 a.C., Alexandre, então mestre do Império Persa do Egito, a Índia, voltou à Babilônia. Entretanto, os sacerdotes profetas babilônicos alertaram-no para não entrar outra vez na cidade, pois morreria,
caso o fizesse. Maus presságios que ocorreram logo após a primeira estada de Alexandre na Babilônia. Embora dessa vez ele tivesse resistido a entrar na cidade, logo adoeceu. Tomado por uma febre alta, ele pediu aos seus oficiais que mantivessem vigília em seu nome, dentro do Hexagil. Na manhã do que hoje sabemos ter sido o dia 10 de junho de 323 a.C., Alexandre estava morto, alcançando a imortalidade não de forma física, mas sendo lembrado daí em diante. O conto de nascimento, vida e morte de Alexandre tem sido tema de livros, estudos, filmes, cursos de faculdade e muito mais, há várias gerações. Estudiosos modernos não duvidam da existência de Alexandre o Grande e têm escrito de maneira incessante sobre ele e sua época. Constatando cada detalhe do assunto, eles sabem que o grande filósofo grego Aristóteles era professor e mentor de Alexandre, e estabeleceram sua rota, analisaram a estratégia de cada batalha, registraram os nomes de seus generais. Mas que estudiosos respeitados se empenhem nisso sem uma pitada de vergonha é impressionante, pois enquanto descrevem cada aspecto e reviravolta da corte macedônica e suas intrigas, não levam a sério a parte que provocou tudo, a crença por parte da corte, do próprio Alexandre e das pessoas educadas da Grécia de que um deus poderia gerar um filho com uma mortal. Esse desdém pelo mito se estende para o tema mais amplo que é a arte grega, volumes que lotam estantes de bibliotecas públicas e privadas, lidam com cada minúcia da arte grega, em seus variados estilos, antecedentes culturais, origens geográficas. Museus enchem galerias com esculturas de mármores e bronze, vasos pintados ou outros artefatos. E o que todos eles retratam? Invariavelmente deuses antropomórficos, semideuses heróicos e episódios dos chamados contos míticos, como essa representação do deus Apolo recebendo seu pai, o deus Zeus, acompanhado por outros deuses e deusas. Por razões que desafiam a compreensão, é a norma em currículos estudiosos classificar os registros de civilizações antigas assim. Se o texto ou o conto antigo fala de reis, é considerado parte dos anais reais. Se aborda personalidades heróicas, é um épico. Porém, se o tema são os deuses, é classificado como mito, pois quem em plena consciência científica acreditaria, como os gregos antigos ou egípcios e babilônios, que os deuses eram seres reais, onipotentes vagando pelo céu, ocupados com batalhas, tramando provações e tribulações para heróis, e até gerando aqueles heróis ao fazer sexo com humanas. Por isso, é irônico que a saga de Alexandre o Grande seja tratada como um fato histórico, embora seu nascimento, visitas oraculares, itinerários e seu final na Babilônia não pudessem ter acontecido sem a inclusão de tais deuses, como Amon, Ra, Apolo, Zeus e Marduk, ou tais semideuses como Dionísio, Perseu, Hércules e talvez o próprio Alexandre. Sabemos que as culturas dos povos antigos eram repletas de relatos e imagens de deuses que, apesar de parecidos conosco, eram diferentes, talvez até imortais. Os relatos eram essencialmente os mesmos por todo o globo, e embora os seres venerados tivessem nomes diferentes em cada região, os nomes nas diversas línguas tinham em geral o mesmo significado, um epíteto que denotava um aspecto em particular da divindade nomeada. Assim, os deuses romanos chamados Júpiter e Netuno eram os deuses gregos anteriores, Zeus e Poseidon. Indra, o grande deus hindu das tempestades, conquistou a supremacia combatendo deuses rivais com relâmpagos explosivos, assim como Zeus fizera. E seu nome, soletrado silabicamente, In-da-ra, foi encontrado na lista de deuses dos hititas da Ásia Menor.
era outro nome para a divindade suprema hitita. Texubi, o deus dos trovões e dos relâmpagos. Haddad, causador de ventos, para os assírios e babilônios. Haddad para os cananitas. E até nas Américas, onde como deus Viracocha, foi representado no Portal do Sol, em Tiwanaku, na Bolívia. A lista é imensa. Como é possível e por quê? Avançando pela Ásia Menor, os gregos passaram por imponentes monumentos hititas. No norte da Mesopotâmia, depararam com as ruínas das grandes cidades assírias, desoladas, mas ainda não enterradas pelas areias do tempo. Em toda parte, não apenas os nomes das divindades, mas também a iconografia e os símbolos eram os mesmos dominados pelo sinal do disco alado, que eles encontraram no Egito e em todos os outros lugares, até nos monumentos dos reis persas, como seu símbolo supremo. O que representava? O que significava tudo isso? Logo após a morte de Alexandre, as terras conquistadas foram divididas entre 2 de seus generais, pois seus herdeiros legítimos, seu filho de 4 anos e seu guardião, irmão de Alexandre, foram assassinados. Ptolomeu e seus sucessores, sediados no Egito, tomaram os domínios africanos, Seleuco e seus sucessores. Instalados na Síria, governavam a Anatólia, a Mesopotâmia e as distantes terras asiáticas. Os 2 novos governantes se esforçaram para aprender a história completa dos deuses e das terras, agora sob seu controle. Os ptolomaicos, que também estabeleceram a famosa Biblioteca de Alexandria, escolheram um sacerdote egípcio, conhecido como Maneton, para escrever em grego a história da dinastia do Egito e a pré-história divina. Os Seleucidas contrataram um sacerdote babilônio fluente em grego, conhecido como Beroso, a fim de compilar para eles a história e pré-história da humanidade e seus deuses de acordo com o conhecimento mesopotâmico. Nos 2 casos, os motivos eram mais do que mera curiosidade. Como os acontecimentos subsequentes mostraram, os novos governantes buscavam aceitação, sugerindo que seus reinados eram continuações legítimas dos reinados dinásticos que retrocediam até os deuses. O que sabemos dos escritos desses 2 estudiosos nos transporta às próprias épocas pré-históricas e aos intrigantes acontecimentos dos versículos do Gênesis 6. Leva-nos para além da questão se os mitos eram verdadeiros, uma memória coletiva de acontecimentos passados, e nos força a defrontar a descoberta de que são versões de registros reais, alguns dos quais pretendem ser dos dias que antecederam o dilúvio. Babilônia e Marduk, chamada de Babili, portal dos deuses em acadiano, da qual surge Babel na Bíblia. A cidade era a capital que cedeu seu nome ao reino no rio Eufrates, a norte da Suméria e Acádia. Até escavações arqueológicas iniciadas antes da Primeira Guerra Mundial trazerem à luz sua localização e extensão territorial. Sua existência era conhecida apenas na Bíblia, primeiro pelo conto bíblico da Torre de Babel, depois por meio de acontecimentos históricos registrados nos livros dos reis e profetas. A ascensão e a história da Babilônia estavam intimamente ligadas às fortunas e ambições do deus Marduk, cujo templo principal, um zigurate chamado de E-Zag-Il, casa cujo topo é iminente. Erguia-se dentro de um amplo recinto sagrado, onde uma pletora de sacerdotes era disposta de forma hierárquica como limpadores, açougueiros, administradores, escribas, astrônomos e astrólogos. Marduk, filho do Monte Puro, era o filho primogênito do deus sumério Ea, Enki, cujos domínios se situavam na África, onde, como já sugeri, eram venerados como os deuses Ra e Ptah. Mas Marduk buscava o domínio total ao estabelecer seu umbigo da terra na própria Mesopotâmia.
um esforço que incluiu o incidente da fracassada Torre de Babel. O sucesso surgiu, enfim, depois de 2000 a.C., quando um resplandecente Marduk convidou todos os outros deuses preeminentes para viver na Babilônia, como seus subordinados. A Babilônia adquiriu status de império com a dinastia iniciada pelo rei Hammurabi. Por volta de 1800 a.C., a decodificação de escrituras cuneiformes encontradas por todo o Antigo Oriente Próximo forneceu dados históricos acerca de suas conquistas motivadas pela religião e rivalidade com a Síria. Após um declínio que durou algo em torno de 5 séculos, o Império Neobabilônico despontou novamente e durou até o século 6 a.C. Suas conquistas incluíram vários ataques a Jerusalém e a destruição do seu templo em 587 a.C. pelo rei Nabucodonosor II, corroborando totalmente os contos bíblicos. A cidade da Babilônia, como capital imperial, centro religioso e símbolo do reino, chegou ao fim em 539 a.C., quando foi capturada pelo rei persa Aquemenida Ciro. Embora ele respeitasse Marduk, seu sucessor, Xerxes, destruiu o famoso zigurate em 482 a.C., pois nessa época servia apenas como uma tumba glorificada para o falecido Marduk. Foram essas ruínas no zigurate que Alexandre tentou reconstruir. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado e até a próxima.